noite, irmãos e irmãs. Vocês estão aí? Boa noite, graça e paz, amém. Nós vamos dar continuidade hoje à nossa sexta lição dessa série, a série Primeiros Passos. Nós temos chamado essa lição de compromisso com Deus. Antes de entrarmos propriamente na lição, nós já iniciamos ela na semana passada, falamos bastante dentro dela, inclusive. Tem alguém que ficou com alguma questão, alguma dúvida que gostaria de colocar a respeito? Alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, discordar de alguma coisa, concordar com alguma coisa? Não? Tudo certo? Podemos seguir? Vocês estão aí, gente? Oi, boa noite. Comecei. Então tá, vamos seguindo. Então, recapitular algumas coisas que nós já falamos. Está ali. Nós falamos, então, sobre que essa parte da lição, nós estamos falando, então, da nossa resposta diante da salvação. Nós tratamos sobre salvação há 2 lições atrás. Depois nós falamos sobre vida nova, que é o que Deus fez em nós, a nova condição de vida que nós temos, de sermos novas criaturas. E agora essa lição, compromisso com Deus, então, ela é a resposta daqueles que nasceram de novo. Como é que nós vivemos, então, a partir do novo nascimento, a partir da salvação, a partir dessa nova vida, qual é a resposta que nós damos ao Senhor? E essa resposta a Bíblia vai chamar de aliança, de um compromisso que expressa fidelidade. Então a salvação, ela implica numa mudança de vida, num novo começo agora com Cristo. Nós falamos então que o novo propósito dessa vida com Cristo, agora essa nova vida, essa nova criatura, o propósito então agora o objetivo é não viver mais para nós mesmos, não viver para si, ao contrário, viver para Cristo. Se você está com a sua Bíblia aí, abra em Lucas 14. Lucas 14. Eu não falei isso na semana passada, mas essa semana eu meditava esse texto, me chamou bastante atenção, eu acho que se encaixa bem nisso que nós estamos falando. Falamos então que o novo propósito na vida deste que foi comprado pelo sangue de Cristo, esse que agora é uma nova criatura, o seu propósito agora é não viver mais para si, ao contrário, é viver para Deus. E Jesus fala sobre isso em Lucas capítulo 14, a partir do verso 25, na minha Bíblia, na NVI, ela tem um subtítulo que está escrito O Preço do Discipulado. Não sei se a sua Bíblia tem alguma coisa parecida. Na minha está O Preço do Discipulado. Em que Jesus está diante da multidão, ou diante daqueles que o seguiam, Jesus está dizendo que segui-lo não é uma coisa tão simples. Segui-lo não é uma coisa para quem não pensa direito. Que existem custos nesse seguir a Cristo. Nós vivemos em um tempo em que seguir a Jesus ou declarar uma fé, abraçar o Evangelho ou coisas do tipo, tem muito mais a ver com o que eu ganho com isso do que o que eu estou disposto a viver uma vez que eu sou discípulo de Jesus. O Evangelho que tem sido apresentado nos dias de hoje é o Evangelho do tipo, venha e você vai ter isso. Olha só quantos benefícios você vai ter. Como que se estivéssemos tentando comprar clientes para o Evangelho de Cristo. Enquanto que o evangelho que Jesus ensina, e é o evangelho de contramão, de contracultura, um evangelho que provocava, sim, certa estranheza nas pessoas que o seguiam, é um evangelho que fala de o quanto eu estou disposto a abrir mão por amor de Cristo. Por isso Jesus, no capítulo 14, verso 25, vai falar um pouco a respeito disso. Verso 25 diz, uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para a multidão, disse, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar.
Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Que palavra mais tranquila essa de Jesus, né? Aquelas que a gente gosta de ouvir, aquelas que despertam na gente um calorzinho de felicidade, de que tudo vai dar certo, que vai ser sempre tudo tranquilo, tudo perfeito, né? Jesus aproveitava quando a multidão estava mais alvoroçada e dava ali nos dedos. Ah, viu? Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Vocês querem me seguir? Olha, me seguir custa caro. Ser meu discípulo custa caro. Quanto você está disposto da sua vida a renunciar por amor a mim? Aí ele usa palavras tão bonitas como essa: negar a si mesmo, tomar a sua cruz, ser odiado por pai, mãe, irmãos, ser perseguido por causa do nome do Senhor. Então, aquele que nasceu de novo entende as implicações dessas coisas. Ele não está enganado a respeito dessas coisas. E, inclusive, ele está disposto a viver mesmo sob a influência dessas coisas. De ter que renunciar o seu próprio coração, o seu próprio desejo, sua própria vida, por amor a Cristo. Existem benefícios humanos, materiais, terrenos, que podem acompanhar a salvação? Sim. Uma vez que quanto mais conhecemos a palavra do Senhor, mais nós endireitamos os nossos caminhos e, como consequência de andarmos em novos caminhos, colhemos também novos frutos. Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, quanto mais obedecemos a palavra de Deus, mais vivemos da forma como deveríamos viver e menos nós estragamos a nossa vida. Então existem frutos humanos, terrenos, passageiros que nós experimentamos a partir da salvação, com toda certeza. Agora, aquele que se lança como discípulo de Cristo deve se lembrar que o caminho da sua vida não é mais buscando as coisas dessa vida. O caminho da sua vida é buscando as coisas do alto. O caminho da sua vida é buscando seguir a Cristo e, inclusive, renunciando às coisas dessa vida por amor a Cristo. Amém, queridos? Aquele que nasceu de novo responde a Deus dessa seguinte forma, lembrando que ele não está mais vivendo para si mesmo. Nós falamos lá do texto de 2 Coríntios capítulo 5, verso 15, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo fala: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo diz: olha, eu não vivo mais para mim mesmo, vivo para Cristo, Cristo vive em mim. Então, um novo propósito agora, a nova meta deste cristão, a nova meta dessa pessoa, desse nascido de novo, é viver para a glória de Deus, de ter uma vida que agrade ao Senhor. Colossenses 1:10 fala sobre isso. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Paulo fala: vivam de maneira condizente com essa nova realidade que vocês estão experimentando. Vivam de maneira que seja parelha com aquilo que vocês são, de acordo com o caráter que vocês receberam. Vocês são agora pessoas da eternidade. Vocês agora são pessoas do Evangelho. Então, vivam de maneira digna do Evangelho. Então, além desse aspecto da vida, de um novo propósito de vida, nós vemos que esse propósito de vida ele está anexado com essa palavra, que é a palavra obediência. A vida de um discípulo de Cristo é uma vida de obediência. Mais do que práticas religiosas, mais do que rituais, ou mais do que qualquer outra coisa, a obediência é o que agrada a Deus. Vimos isso na semana passada, em 1 Samuel capítulo 14, verso 22. O profeta falando com o rei Saul, Samuel falando com o rei Saul, dizendo: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Lembrando então, como nós falamos na semana passada, essa postura de holocaustos, sacrifícios, isso era a forma como se adorava no Antigo Testamento. Era a forma como se prestava culto, era a forma como se exercia a religião no Antigo Testamento. E Samuel está dizendo: olha, melhor do que exercer práticas religiosas está no fato de obedecer a Deus, de cumprir a sua vontade. Mais do que fazer as coisas direitinho, é fazer as coisas do jeito que Deus deseja, é obedecer aquilo que Deus deseja, o que Deus nos pede. Então isso é a obediência. Então o que caracteriza aquele
que ama a Cristo é a obediência. E nós vemos Jesus falando sobre isso em João capítulo 14. Verso 15 ele diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. No verso 21 ele diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Jesus deixa claro que amar a Deus está necessariamente ligado com obedecer a Deus, dar ouvidos à palavra de Deus, dar ouvidos às ordenanças do Senhor, dar ouvidos às palavras de Jesus. Amar é servir, amar é se entregar, e aquele que ama a Cristo se entrega às suas palavras. Ainda João 15,14 diz: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Então, essa ideia de amizade fala de comunhão, fala de proximidade, fala de relacionamento. Seremos reconhecidos como aqueles que têm comunhão com o Senhor, se nós obedecemos às suas palavras. E vimos também, por último, na semana passada, sobre a vida de santidade, que é o resultado de todas essas coisas. A vida prática de mudança, de transformação, a vida de obediência é uma vida de santidade. Foi para a santidade que nós fomos chamados. Porque Deus, 1 Tessalonicenses 4:7, não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. E já que nós nascemos de novo, nós somos agora filhos de Deus, então nós devemos ser parecidos com o nosso Pai. É isso que Pedro fala lá na sua primeira carta, no capítulo 1, do verso 14 em diante. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Lembra que Paulo fala algo mais ou menos parecido com isso? Romanos capítulo 12, ele fala sobre o que é o culto agradável a Deus, o culto racional. Fala: irmãos, eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. E não vos amoldeis, não tomeis a forma desse mundo, antes transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar e comprovar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo fala: olha, aqueles que nasceram de novo, eles entendem que o sacrifício que agrada a Deus já não é mais o sacrifício de bois, de ovelhas. O sacrifício que agrada a Deus é a nossa vida no altar do Senhor. E altar é sempre um lugar onde se entrega sacrifício. Paulo fala para que nós entreguemos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que quer dizer isso? Entregar quem nós somos. É uma vida de constante entrega ao Senhor. Isso é o culto racional. Mais do que um momento, mais do que uma reunião, mais do que 1h30 que a gente passa dentro dessas 4 paredes, cantando, ouvindo a palavra, tendo comunhão. Todas essas coisas são maravilhosas, todas essas coisas são necessárias, todas essas coisas são perfeitas. Mas o verdadeiro culto que nós podemos entregar ao Senhor é aquele da nossa vida, do nosso dia a dia. É uma entrega constante de quem nós somos ao Senhor. Isso que Pedro está falando aqui com praticamente as mesmas palavras de Paulo. Ele fala: olha, vocês não devem se amoldar, não tomar a mesma forma dos desejos de outrora. Verso 15: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Então essa vida de santidade, ela fala de nós morrermos para o pecado. Inclusive é isso que nós vimos na semana passada, que é o símbolo do batismo, como Paulo fala em Romanos capítulo 6. Eu estou correndo aqui, irmãos, porque na semana passada a gente viu tudo isso com bastante detalhes. E se você por algum motivo não estava aqui na semana passada, a nossa escola dominical da semana passada já está também no nosso canal do YouTube. Você pode ver todos esses textos e comentários a respeito dele já lá no YouTube. Então Paulo fala aos romanos sobre esse símbolo do batismo. Que diremos então, diz o apóstolo Paulo, capítulo 6, versos 1-4, continuaremos pecando para que a graça de Deus aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos por pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Verso 4, portanto, fomos sepultados, olha aí o símbolo do batismo, deitando-se na água, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado, o ato de sair da água dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida, ou uma vida nova. O ato do batismo é esse simbolizar de que naquele momento morre uma velha pessoa e se levanta um novo cristão, se levanta uma nova criatura para viver em novidade de vida. O batismo não é algo místico. O batismo não é algo simplesmente, religioso. O batismo é um compromisso público que se faz diante da comunidade da fé,
diante de Deus, diante das pessoas que estão ao redor, dizendo: eu entendo que eu preciso nascer de novo. Eu compreendo que eu sou um pecador. Eu compreendo que somente o sangue de Cristo pode me purificar, me limpar de todos os meus pecados. E eu aceito este sacrifício sobre a minha vida. Eu paro de resistir. Eu paro de ser inimigo de Deus. Eu me rendo ao sacrifício de Cristo. E uma vez rendido ao sacrifício de Cristo, eu digo: eu me comprometo com Cristo e com sua igreja a viver uma vida nova, uma vida de santidade, uma vida de obediência. E aquele que nasceu de novo faz isso. Aquele que realmente foi lavado e remido no sangue de Jesus entende as proporções dessas coisas e por isso se manifesta publicamente através das águas do batismo. Não tem aquele negócio de: eu não estou pronto para o batismo. Não, ou você nasceu de novo ou não nasceu de novo. Ou você entendeu o Evangelho, recebeu o Evangelho, ou você não entendeu e não recebeu o Evangelho. Não é um momento de preparação para se tornar. Na nossa igreja nós temos o cuidado, inclusive, de que se passe por uma classe de estudo, como essa classe que nós estamos fazendo, para que se entenda que o ato que está prestes a praticar é um ato que deve expor uma realidade que já aconteceu. Que não é simplesmente tomar um banho numa piscina, mas é exatamente esse ato de se lembrar que assim como Cristo morreu, no ato do batismo eu estou declarando a minha morte. Morte para quê? Para essa vida, para esses desejos, para esse mundo. E no ato do se levantar eu estou ressuscitando com Cristo para quê? Para uma novidade de vida, para uma vida nova. Amém, queridos? Por isso que nós somos batistas, tá? Só lembrando aí. Nossa defesa do batismo nas águas por imersão, dos apoios que nós usamos é exatamente esse simbolismo que nos faz lembrar exatamente a morte e a ressurreição de Cristo. Então essa vida de santidade que é demonstrada no batismo também nos prepara para sermos usados por Deus. Foi o último texto que nós vimos na semana passada. O apóstolo Paulo dizendo a Timóteo: se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e útil para o Senhor e preparado para toda a boa obra. Sobre boa obra nós agora vamos encerrar nesse estudo. A Bíblia fala bastante sobre boa obra, e nós já falamos também em outro momento, na lição sobre salvação, sobre as boas obras, ou sobre as práticas de obras. Em outras tradições cristãs, que não as tradições reformadas, tradições evangélicas, há um entendimento de que a salvação é pela graça e mais as obras. Pela graça mais a caridade, como é chamado em algumas tradições cristãs. Nós, enquanto cristãos reformados, evangélicos, cremos que a salvação é pela graça, mediante a fé, e isso não tem nada a ver conosco, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque nós somos feituras dele. Aí o texto de Efésios capítulo 2, que eu estou citando, podia ter inclusive passado para os irmãos aí, né? Efésios, passa mais uma vez? Isso, Efésios 2, 8 a 10, porque vocês são salvos pela fé, ou pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Aí os destaques: não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Então, embora nós não sejamos salvos por obras, nós somos salvos para obras, e há uma diferença. Ser salvos por obras é que as nossas obras, as coisas que nós fazemos, são a garantia de que nós vamos ser salvos. Nós compramos a salvação através das obras. Essa não é a visão que a Bíblia nos ensina. Nós somos salvos pela graça. A graça fala de algo que nós não merecemos. A graça fala dos méritos que não são nossos, dos méritos que são de Cristo. Ela é recebida pela fé. E isso não vem de nós. O que é que não vem de nós? A salvação, a graça ou a fé? O que é que não vem de nós? Ou os três? Melhor, né? Nem a salvação vem de nós, nem a graça vem de nós, nem a fé vem de nós. Tudo é dom de Deus. Espírito Santo produz em nosso coração a fé mediante ao ouvirmos a palavra, que também não é nossa. A palavra é de Deus. Então, no final das contas, todo o processo de salvação, nós somos os beneficiados. Então, tudo é pela graça. Mas nós somos salvos para exercitarmos boas obras. Não somos salvos porque fazemos. Fazemos porque somos salvos. É algo que acontece anteriormente. A força do cristão em praticar boas obras está no fato da sua nova natureza.
ele é capaz de fazer, ele tem o desejo de fazer, ele é impelido a fazer boas obras, porque o seu coração foi transformado, o seu coração foi redimido, e essa nova vida nos leva então a fazermos boas obras. Então nós não fazemos boas obras para receber salvação, mas porque nós já fomos salvos, nós fazemos boas obras. As nossas atitudes, elas denunciam a nossa fé. Um texto também muito conhecido, que nós inclusive já citamos, de Tiago, capítulo 2, versos 17 e 18. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Tiago está fazendo um desafio, né? Você diz que tem fé, mas cadê as obras? Mostre a sua fé sem obras, porque eu, pelas minhas obras, vou te mostrar que eu tenho fé. A fé é acompanhada de ações correspondentes. A fé é acompanhada de uma forma nova de viver. Eu posso dizer, olha, eu creio muito em Deus, mas se a minha vida não exemplifica isso, nós temos estudado muito isso na primeira carta de João, né? Se dissermos que conhecemos a Deus, mas odiamos nosso irmão, mentira, estamos nas trevas. Se dissermos que conhecemos a Deus, mas não obedecemos seus mandamentos, mentira, estamos nas trevas. Não importa o que a gente diz. A vida cristã não é expressa por aquilo que nós confessamos simplesmente com a boca. A vida cristã é expressa em quem nós somos, no nosso caráter, no nosso dia a dia, em como é que nós respondemos aos dilemas da vida, como é que nós fazemos negócio, como é que nós tratamos as pessoas, como é que nós administramos o nosso dinheiro, como é que nós dirigimos no trânsito. Tudo envolve em quem nós agora somos. A vida de um cristão é moldada pelo caráter de Cristo. A resposta que damos ao Senhor é uma resposta de compromisso, de vivermos espelhando a glória do Senhor. Então, a fé, ela é expressa através das boas obras. A nossa vida de santidade, ela é expressa em boas obras, e essa vida de santidade traz glória a Deus. Mateus capítulo 5, verso 16, um texto também muito conhecido, de Jesus, no Sermão do Monte, ele vai dizer no versículo 16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. De que luz ele está falando? Olha aí a sequência. Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Jesus fala para que nós possamos demonstrar essas boas obras. E o demonstrar dessas boas obras glorifica ao Pai. Mas não é o demonstrar de boas obras simplesmente de forma, eu sou obrigado a fazer essas coisas. É a minha religião. O que as pessoas vão pensar de mim se eu não fizer tal coisa? Não, boas obras, elas são resultados de uma nova vida, em que o cristão tem agora o seu coração voltado à obediência ao Senhor. Amém, queridos? Esse é o testemunho que nós damos diante da sociedade. Obedecer os mandamentos do Senhor. E os mandamentos do Senhor se resumem em 2 sentenças. Amar a Deus acima de todas as coisas. E amar ao próximo. Amar os nossos irmãos. Amar a nossa família. E amar no sentido de servir. Amar os nossos inimigos. Amar aqueles que nos perseguem. Não só amar aqueles que nos amam, aqueles que são bonzinhos conosco, amar a todas as pessoas, indistintamente, e principalmente os da família da fé. A palavra do Senhor vai falar sobre isso, que nós tenhamos paz uns com os outros, que nós amemos uns aos outros, principalmente aos da família da fé. Essa é a expressão de que nós somos nascidos de novo. Nós vamos falar um pouco sobre amor hoje no culto também. E Jesus vai dizer no Evangelho de João, olha, vocês serão conhecidos como os meus discípulos se amarem uns aos outros. Mas vocês vão ser conhecidos como meus discípulos se no adesivo de vocês estiver escrito Igreja Batista Nacional. Vocês vão ser conhecidos como meus discípulos se vocês andarem com uma Bíblia debaixo do braço. Se vocês falarem aleluia, glória a Deus, e quando bater o dedinho, em vez de gritar um palavrão, dizer está amarrado em nome de Jesus. Não é assim que vocês vão ser conhecidos como os meus discípulos. Vocês vão ser conhecidos como os meus discípulos se vocês amarem uns aos outros, se vocês servirem uns aos outros. Obedecer ao Senhor é a forma como nós mostramos ao mundo que nós nascemos de novo e que uma obra de Deus foi realizada em nós e que pode ser realizada no mundo também. Abra sua Bíblia aí em Tito, carta de Paulo a Tito. Nós estudamos aqui nas quintas-feiras, em Planalto nas quartas-feiras, algum tempo atrás, essa carta de Tito. Eu quero só pontuar algumas coisas aqui, para nós lembrarmos o quanto essas boas obras, elas
destacam o evangelho do Senhor. A carta de Tito é tão pequenininha, mas ela aparece várias vezes aqui a expressão boas obras. No capítulo 2 da carta de Paulo a Tito, o verso 7, Paulo diz, olha, em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles fazendo boas obras. Paulo fala para Tito, olha, faça boas obras. Do verso 14 ele diz, a respeito de Jesus, ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. É parte do caráter desse povo redimido por Cristo, fazer boas obras. Capítulo 3, verso 8, Paulo diz a Tito, fiel é essa palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática das boas obras. Aqueles que creem praticam as boas obras. E isso tudo por quê? Paulo, então, vai falar para Tito sobre várias formas de tratamento entre as pessoas. E aí no capítulo 2, se você ainda está com a Bíblia aberta, no capítulo 2, ele fala sobre como é que os mais velhos devem ser tratados, como é que os mais velhos devem se portar. No capítulo 2, verso 2, ele diz, ensina os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Ele fala como é que as mulheres devem se portar, verso 3, semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, e a estarem ocupadas em casa, e serem bondosas e sujeitas aos seus maridos. Olha o porquê que deve ter esse tipo de vida, de obediência. Verso 5, finalzinho. A fim de que a palavra de Deus não seja difamada. A vida dos filhos de Deus, de boas obras, testemunha do Evangelho, a fim de que o Evangelho de Cristo não seja difamado. É o que o texto vai nos dizer aí. Ele diz ainda na sequência, verso 6, da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo o quê? Boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados de não poderem falar mal de nós. Mais uma vez, a vida deve ser vivida para a glória do Senhor, para que não haja motivos de se falar mal contra os servos do Senhor. Se forem para falar mal de nós, como cristãos, que sejam calúnias, queridos. Se forem para falar mal dos crentes, que sejam com mentiras. O problema é que a maioria dos crentes dá motivos para que os outros falem mal. E fala, estão me perseguindo. O diabo está furioso. Não, é você que está dando motivo mesmo. Viva o Evangelho. E se você for perseguido, que seja perseguido pelos motivos certos. Se for para ser perseguido, que sejam calúnias, que sejam mentiras, porque a sua vida deve espelhar o Evangelho de Cristo Jesus. Aí a sequência diz, verso 9, ensina os escravos a se submeterem em tudo aos seus senhores, a procurarem agradá-los e a não serem respondões, a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança. Olha o verso 10, finalzinho, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, o nosso Salvador. As boas obras embelezam o Evangelho. As boas obras fazem com que aquelas pessoas que venham nos difamar, nos difamem com mentiras e não com verdades. Faz com que nós possamos mostrar aos outros a obra realizada por Deus em nós. Como é que isso se torna visível? Como é que eu posso dizer que eu nasci de novo? Porque a minha vida demonstra isso. Como é que as pessoas vão dizer que eu sou diferente? Como é que as pessoas vão dizer que eu sou de fato uma nova criatura? Porque vão ver em mim obras que não veem em qualquer pessoa. Amém, queridos? Isso é compromisso com Deus. É entender que somos novas criaturas e devemos viver novidade de vida. Que somos pessoas diferentes. Por isso devemos viver vidas diferentes. Vidas que são vividas para a glória do Senhor, para embelezar o Evangelho, para tornar atraente o Evangelho de Cristo. 1 de Pedro capítulo 2, verso 12, vivam entre os pagãos, diz o apóstolo Pedro, de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Pedro está dizendo, olha, vivam de maneira digna do Evangelho.
para que se alguém vier falar mal de você, até mesmo estes possam observar as suas boas obras e glorificar a Deus no dia da intervenção, falando a respeito da vinda de Cristo. Para que naquele dia, no dia do julgamento, aquelas pessoas possam dizer: pois é, eu ouvi a tua palavra, inclusive eu vi a tua palavra sendo vivida na vida do Manfred, na vida do Hélio, na vida do Sidney, na vida da Lídia. Eu ouvi a palavra, e não só ouvi, mas eu vi a palavra, quando a nossa vida testemunha do Evangelho do Senhor. Amém, queridos? E aí, para finalizar essa parte expositiva da nossa lição, tem aqui uma reflexão. Nosso Senhor quer discípulos que estejam dispostos a segui-lo de todo o coração. A pergunta que vai no fundo da alma: você está disposto a isso? Você está disposto a se entregar a Deus em novidade de vida? A negar-se a si mesmo? A tomar a sua cruz? A seguir a Cristo? Agora eu já posso fazer o apelo: quantos querem aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E geralmente nesses ambientes onde se faz esse tipo de apelo, antes vem, todos os benefícios. Vai dar tudo certo com você, você vai ficar rico, vai dar tudo certo na sua família, você inclusive vai ficar bonito. E aí, se você achar algum lugar que alguém fala isso, me fala, que eu estou querendo um negócio desse para mim também. Vai dar tudo certo, você não vai passar por nenhum problema mais e tal. Vem que Jesus vai consertar tudo que está errado na sua vida. Você quer receber a Jesus? Com uma oferta dessa, né? Poxa vida, é claro. Agora, quando a gente entende as implicações do Evangelho, de novo, queridos, não estou dizendo que não hajam benefícios, que não existam benefícios que acompanham a salvação, benefícios terrenos. À medida que nós, de fato, conhecemos a Cristo e vivemos a sua palavra, essas coisas podem sim acontecer na nossa vida. Um realinhar da nossa administração financeira, um realinhar da nossa família, a cura de uma enfermidade, todas essas coisas são possíveis para Deus, e Deus, porque é bondoso, Ele faz. Mas o Evangelho de Cristo não é isso. O Evangelho de Cristo é: negue-se a si mesmo, tome essa cruz e siga. A vida que vivemos agora, vivemos pela fé. Não colocamos mais os olhos nas coisas que são dessa vida. Os nossos olhos estão na eternidade. E o nosso compromisso está para com a eternidade. Aquilo que vivemos aqui é o necessário. Mas a nossa aspiração, os nossos sonhos, os nossos desejos e os propósitos que traçamos para a nossa vida, eles visam a eternidade. Amém, queridos? Infelizmente, não é assim que muita gente na igreja pensa. E como igreja, não estou falando da Igreja Batista Nacional, porque aqui todo mundo pensa assim, né? Olhos na eternidade. Mas a Igreja de Cristo, de uma forma geral, ou aqueles que se chamam de Igreja de Cristo, não pensam assim. Olham para Deus simplesmente como aquele que é o parceiro dos meus projetos na terra. E não aquele que quer ser um parceiro do reino de Deus na terra. Aquele que quer ser instrumento de Deus para a implantação do seu reino na terra. Um reino que é de paz, um reino que é de justiça e um reino que é de serviço. Então, assuma com Jesus o compromisso de segui-lo até o fim da sua vida. Não abra mão disso. Aí nós passamos agora para o questionário. E esse questionário é aquela partezinha em que, se você estiver aplicando essa lição para alguém, é a parte que você deixa com que a pessoa mesmo leia o texto e responda as perguntas, porque o próprio texto responde as perguntas. Colossenses capítulo 3, versos 2 e 3, a pergunta é: em que devemos focar os nossos pensamentos e por quê? Eu já dei a introdução agora. Paulo diz aos Colossenses: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Onde deve estar o nosso foco? Onde? Nas coisas do alto. E por quê? Porque a nossa vida agora está escondida em Cristo. Nós morremos para uma velha vida, para os nossos próprios desejos. A nossa vida agora está escondida em Cristo, portanto os nossos olhos estão na eternidade. Pergunta número 2, como demonstramos o nosso amor a Cristo? João 14,15, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Simples, fácil, rápido. Como nós demonstramos o nosso amor por Jesus? Como? Tem alguma dúvida disso aí? Quem está falando é o próprio Jesus, tá? Ele que está falando ali.
É interessante que quando a gente fala sobre amor, muitas pessoas têm ideias do que é o amor, né? E às vezes as pessoas querem parametrizar a sua forma de se relacionar com Deus através do amor que eles acham que deve ser daquele jeito. Existem várias expressões de amor. E algumas pessoas vão dizer, não, mas eu amo a Deus. Aí quando a gente entra no parâmetro de Jesus, o que significa amar, e significa obedecer os seus mandamentos, aí muita gente vai dizer, não, peraí, não é bem assim, né? Eu gosto muito de Deus, eu sinto um calorzinho quando fala Deus. Eu até levanto a mão para o céu e faço um coraçãozinho para Deus de vez em quando, de tanto que eu amo. Eu faço declaração no Facebook para Deus. Jesus vai dizer, olha, amar é obedecer. Amém? Vocês estão bem, irmãos? Está tudo certo aí? Pergunta 3. Por que devemos nos santificar? A palavra santificar significa separar-se. Por que nós devemos nos separar? Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Por que nós devemos nos santificar? Porque temos o desejo de ver o Senhor. E ver o Senhor não fala somente da eternidade. É interessante que quanto mais nós nos santificamos, quanto mais nós nos separamos para Deus, separamos tempo para Deus, separamos tempo para a sua palavra, mais nós conseguimos ver a ação de Deus no mundo. Mais nós conseguimos enxergar os fatores da providência de Deus em todas as coisas. Coisas que sequer observávamos antes. À medida que a nossa mente é renovada pela palavra do Senhor, aquilo que as pessoas chamam de sorte, nós sabemos que é fruto da graça de Deus. Aquilo que nós ouvimos as pessoas dizendo, olha, eu queria tanto que as coisas dessem certo para mim, como dão certo para você, e a gente vai dizer, isso é fruto da graça de Deus sobre a minha vida. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais nós vemos a Deus na providência, na chuva, no cuidado, no alimento diário. Nós nos assentamos à mesa para partilhar o pão com alguém, ou simplesmente para com a nossa família. Nós olhamos para aquele alimento e nos lembramos que aquilo é fruto da graça de Deus. Nós vemos Deus nas ações das pessoas, vemos Deus nas palavras que são lançadas que nós precisávamos ouvir, vemos Deus nas repreensões que nós ouvimos pela boca de outros. Quando alguém vem e diz, não sei se já aconteceu isso com você, diz alguma coisa, compartilha alguma coisa, e você fala assim, poxa, era exatamente o que eu estava precisando ouvir. Isso é fruto da graça do Senhor. E nós vemos o amor e o cuidado de Deus para conosco nessas pequenas coisas. Quando nós vemos as pessoas que estão ao nosso redor, em momentos que a gente pode falar, poxa, ainda bem que deu certo tal coisa. Olha, se eu tivesse ido por tal caminho, tinha acontecido isso. Olha, se eu não tivesse perdido aquele ônibus, se eu não tivesse perdido aquela oportunidade, eu também não teria vivido isso, experimentado aquilo. Tudo isso é fruto da graça e da misericórdia do Senhor. E quanto mais nós nos santificamos, mais nós conseguimos ver a presença de Deus nesse mundo. Como nós demonstramos? Pergunta 4. Compromisso com Deus de acordo com Atos 2:38. Palavras de Pedro, arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Como é que nós demonstramos esse compromisso, essa entrega para com Deus, de acordo com as palavras de Pedro? Em primeiro lugar, nos arrependendo, convertendo o nosso coração, reconhecendo quem nós somos, dependendo da graça do Senhor. E num segundo momento, passando pelas águas do batismo, como uma confissão pública desse arrependimento que já aconteceu. Aqui são só aplicações práticas agora, tá, irmãos? A pergunta 5, a penúltima pergunta. Como nós demonstramos o nosso compromisso com Deus de acordo com Hebreus 10:25? Esse é dos bons. Hebreus 10:25. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo costumes de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Como é que nós demonstramos compromisso para com Deus? Demonstrando compromisso uns para com os outros. Várias e várias vezes no Novo Testamento aparece a expressão uns aos outros. Amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, aconselhar uns aos outros, ensinar uns aos outros, repreender uns aos outros, levar as cargas pesadas uns dos outros, orar uns pelos outros. Todas essas coisas falam dessa vida espiritual que é vivida em comunidade. Viver uma vida espiritual solitária é um suicídio espiritual. Você não foi feito para caminhar sozinho. Deus salvou, regenerou para si um povo, uma família.
Embora sejamos indivíduos diante do Senhor, nós somos chamados para sermos povo do Senhor, para andarmos juntos. Falei isso na lição dos nossos pequenos grupos, os irmãos estudaram recentemente 1 Reis, capítulo 12. Nós não temos tempo e não temos capacidade humana para sabermos tudo a respeito de todas as coisas. Infelizmente tem gente que acha que sabe tudo a respeito de tudo. Por isso não pede ajuda, não pede conselho, enfia os pés pelas mãos, depois está todo arrebentado, todo lascado, porque não deu ouvidos. Nós não temos condições de saber tudo a respeito de tudo. Todos nós somos ignorantes em alguma coisa. Todos nós precisamos de ajuda de alguém em alguma coisa. E a soberania, a graça e a bondade de Deus se manifesta na nossa vida espiritual, assim quando nós entendemos que nós não temos a capacidade de termos todos os dons espirituais, de ter todas as capacidades espirituais. Por isso Cristo reparte dons. Efésios capítulo 4 fala disso, que quando Cristo sobe aos céus, Ele reparte dons aos seus filhos, reparte dons aos homens, para que nós possamos nos edificar mutuamente, até que todos alcancemos a medida da estatura de Cristo, a estatura de varão perfeito. E como é que isso acontece? À medida em que nós nos apropriamos dos dons e talentos uns dos outros, à medida que eu reconheço que a minha espiritualidade não se basta, eu preciso da comunidade. E assim, quando eu também entendo que eu sou uma peça-chave em meio a uma comunidade de santos, em que o dom que Deus depositou em mim é necessário para a saúde dos meus irmãos, a gente começa a entender que a vida espiritual não é uma vida de muitos dependendo de poucos. A vida espiritual é uma vida de parceria, é uma vida de família, é uma vida em que eu empresto o meu dom, que não é meu, que é de Deus e que foi dado para que eu administre para a glória do Senhor. Eu faço uso desse dom para que abençoe outras pessoas. E assim os meus irmãos também fazem uso dos dons que Deus colocou nas suas vidas para me abençoar. Irmãos, como a gente cresce quando a gente entende isso? Como a gente cresce quando a gente não depende de algumas poucas pessoas para levarmos a nossa vida espiritual? Quando a gente abre os horizontes da nossa espiritualidade, quando nós deixamos que a nossa espiritualidade seja tocada por outros irmãos, com habilidades diferenciadas. Quando nós entendemos que existe um que tem uma especialidade em algo, o outro tem uma especialidade em outro algo, o outro tem uma especialidade em outro algo. E nós não cobramos deste aquilo que eu vou encontrar nesse de uma forma tão simples, tão fácil e tão natural. E nós vamos nos alimentando. Tem pessoas que têm o dom maravilhoso do aconselhamento, do pastoreio. Uma pessoa que você se senta, você abre o seu coração e na boca daquela pessoa existe uma palavra de sabedoria, existe uma instrução que vem do alto, alguém que recebe de Deus essa dádiva do aconselhamento, do cuidado. Existem outros que têm o dom do ensino, de pegar um texto, abrir o texto, ler o texto, fazer o texto entendido e edificar a nossa fé. Tem outros que têm o dom de o socorro, de atender às necessidades materiais de alguém, alguém que se preocupa com as necessidades materiais, emocionais de outro, e que busca a comunidade, que busca outros meios, para que as necessidades materiais de alguém sejam atingidas. Irmãos, como nós nos beneficiamos quando nós entendemos o que é a igreja de Cristo Jesus? A igreja de Cristo Jesus é a comunidade dos santos, onde cada um desempenha o seu papel para a glória do Senhor, para que o nome de Cristo seja edificado. Amém? Por isso, não deixemos de nos reunir como igreja. E reunir como igreja não é só esse ato que nós participamos aqui, é estarmos com os nossos irmãos, é termos pessoas com quem nós possamos emprestar o nosso coração, dar o nosso ouvido. É óbvio que não dá para que todos nós tenhamos intimidades com todas as pessoas, mas procure irmãos e irmãs da sua confiança, homens e mulheres do Senhor, para que você tenha um relacionamento de proximidade, para que você tenha um relacionamento de confiança, de aconselhamento. Seja essa pessoa para alguém. Empreste o seu coração e a sua vida. E por último, como nós demonstramos, pergunta 6, como demonstramos o nosso compromisso com Deus, de acordo com Tiago 1, 26 e 27. Tiago vai falar sobre a religião falsa e a religião verdadeira. Verso 26, ele diz: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo.
Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e a não se deixar corromper pelo mundo. Qual é a religião verdadeira? Aquela que é expressa através da minha vida. É aquela que me ensina a guardar os meus lábios do falso testemunho, da mentira, da ira, das palavras torpes, da fofoca. A verdadeira religião é aquela que faz com que eu mantenha a minha vida em favor daqueles que necessitam da minha vida. Aí ele fala do órfão e da viúva, que eram pessoas que estavam longe do cuidado social e que dependiam do cuidado de outras pessoas. É dar atenção, é suprir as necessidades daqueles que não podem suprir as suas próprias necessidades. É o que João vai falar no capítulo 3 da sua primeira carta. Aquele que vendo o seu irmão passar necessidade, tendo condições, não o faz, como pode permanecer nele o amor de Deus? Quando vemos uma necessidade, temos condições, sejam materiais, sejam intelectuais, sejam de aconselhamento. Nós vemos uma necessidade, nós temos condições e não fazemos. Como é que o amor de Deus pode permanecer em nós? A verdadeira religião é essa que faz algo pelo outro, que se doa. A verdadeira religião, em último lugar, é aquela que não deixa que nós nos corrompamos com esse mundo. Não nos amoldamos com os desejos desse mundo, não nos amoldamos com os valores desse mundo. Antes, os nossos valores são parametrizados pelos valores eternos. Os nossos olhos não estão nas coisas dessa vida, os nossos olhos estão em Cristo. Essa é a resposta do salvo a Deus. Amém? Compromisso. Fácil isso? Tranquilo? Tudo tranquilo, né? Muito facinho. Sai daqui, já está, tudo, só pôr em prática. Sempre que a gente vê uns assuntos assim, é bom a gente lembrar que isso tudo que a gente falou é impossível, tá? Isso não dá não, é impossível. A não ser que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas. Nós não conseguimos fazer essas coisas, é por isso que nós dependemos do Espírito Santo. É por isso que nós clamamos ao Senhor, nós pedimos: Senhor, renova a nossa mente, renova o nosso coração, me dá condições para viver em novidade de vida, me ajuda a ser quem eu devo ser. Ou nas palavras dos discípulos diante do Senhor, quando ele diz que nós deveríamos perdoar 7, não, 70 vezes 7, Senhor, aumenta-nos a fé. Que essa seja a nossa oração, aumenta-nos a fé, Senhor, que nós possamos experimentar uma vida diferente, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós encerramos então essa lição 6, na semana que vem iniciamos, se Deus assim permitir, um novo assunto. Ali no fundo nós temos café, água, fique à vontade, daqui a pouquinho a gente volta começando o culto, em nome de Jesus.